que alguns anos atrás, eu tinha visto um vídeo acho que foi o Manual do Mundo, se eu estiver enganada, sobre, refutando e tal, esses, entre aspas, provas de que a Terra era plana e etc. E aí eu vi uns exemplos bem bacanas disso, porque usam muito a questão da régua. Quando você olha para o mar, você vê a régua, e aí mostram que, do ponto de vista também de uma bola, também fica como se fosse uma régua, sabe? Olhando para além do horizonte. Nessa questão dos 365 dias, em torno do Sol e etc., tem a questão do ponto do... eu sempre esqueci o meu nome. Aquele ponto que fica 24 horas o Sol e em outro período 24 horas à noite. Que é um ponto bem específico da Terra que isso acontece, que chama até Sol da meia-noite, se não estiver enganada. Sim, geralmente na Groenlândia que tem. Groenlândia e Islândia, são partes mais norte. Então, É por causa da inclinação da Terra. Uhum. Isso. Mas também tem essa questão de 365 dias, etc. É porque realmente eu nunca me aprofundei nessa questão de decorar, de como comprovar e etc. Mas comprovar até tem, se você for ir atrás, etc. Sabe? Além de que, pelo amor de Deus, acho que era Fernão Pessoa, Fernão Diniz, não lembro agora exatamente Fernão qual Dias. foi o... Fernão Dias, o que deu a volta em torno da Terra no navio? Foi esse? Não, Lá em acho que foi 1500 e tudo ele mais? mesmo, Uhum. Foi, né? Pô, o cara viu isso na prática e a galera ainda desconfiando mas, disso. Gente, mas calma aí, gente. Mas calma aí. Você fugiu da questão, Andrômeda. Eu não tô perguntando se a Terra é plana ou não. Tô perguntando se a Terra ela gira em torno do próprio eixo ou se ela é estática e o Sol gira em torno dela. Hoje em dia já tem como comprovar, já tem. Não, mas pera lá. Isso daí já tem toda a tecnologia, etc. Que a gente manda pelo espaço, dá pra ver, pô. Não, mas eu tô perguntando pra você. A Terra é estática ou ela gira em torno do próprio eixo? Gente, isso aqui é questão de argumentação. Não, gente, Não, gente, eu tô perguntando isso aqui porque isso aqui é coisa de argumentação mesmo. Isso aqui vai vir pra aula. Por que eu tô perguntando isso? Por causa do seguinte, gente. Tem coisa que a gente sabe, mas a gente não consegue provar. A gente sabe que a Terra gira em torno do próprio eixo, mas a gente não consegue provar isso. A gente, como pessoa. A gente aqui agora não consegue provar isso. A gente sabe que a Terra é redonda. A gente não consegue provar ela no momento. Porque tem N motivos dos quais, por questão de visão e percepção, dão a ilusão que a Terra é plana. E isso é a questão da herança da colonização. A gente sabe que a herança da colonização... eu não vou passar a palavra de novo para você, Andrômeda, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Eu quero terminar esses slides hoje. Eu só ia finalizar com essa questão. Se você, pela parte de argumentação em si, é só a gente pegar em algum livro de ciências da natureza e tudo mais que explica a respeito disso, como funciona a Terra, o ciclo, etc., para basear na frase dele, entende? Para basear nesse livro a argumentação, exatamente. nesse caso. Mas então, e daí a questão volta para a questão da herança da colonização. Não é porque a gente sabe que tem, que a gente consegue explicar como tem. Porque, por exemplo, a questão da língua espanhola, a questão do português ser a língua oficial, ela é muito mais complexa do que simplesmente foi imposto. A questão da religião católica, ainda ser a maior religião do Brasil, ainda é muito mais complexa do que simplesmente foi imposto. Então, obviamente, a gente tem N heranças, como, por exemplo, a gente ainda tem precarização e maus tratos às comunidades indígenas, a gente tem uma péssima relação com o meio ambiente, a gente tem péssima relação com a água, a gente tem péssima relação com um montão de coisas, justamente porque são heranças de colonização. Isso é fato, isso eu consigo explicar, isso eu consigo mostrar. Mas certas coisas, elas são muito mais complexas do que aquilo que a gente consegue falar. Então, gente, por que eu fiz essa aspas de enorme de 10 minutos? A gente se perdeu um pouco, talvez. Mas eu tô falando que não é porque a gente sabe, porque alguma coisa é comprovada, que a gente consegue explicar ela em sua totalidade. E é isso que eu quero falar, para ter muito cuidado com alguns argumentos coringas. Esse em especial. Porque, sim, as heranças da colonização ainda estão aqui até agora. E elas são um problema. Só que algumas questões são muito mais complexas do que só envolver herança de colonização. Certo, pessoal? Desculpa as aspas, vamos continuar. Agora aqui, citação. Citação de texto de apoio. Será que eu errei a ordem? Tá. Esse texto de apoio aqui,
Tá certinho isso aqui. Como que vocês citariam ele? Eu vou espirrar aqui, com licença. Vamos lá, gente, quero a opinião de vocês. Vamos, gente, não precisa dissertar nem nada, só citar eles. Como vocês citariam ele na redação? Ah, ó, Andrômeda, a gente errou. Foi o Fernão de Magalhães, não o Fernão Dias. Fernão Dias, acho que é até um escritor. Eu sabia que era Fernão, mas não que era o de Magalhães. Obrigado, Basílio. Podem falar também, viu, gente? É, Fernão Dias foi bandeirante, isso aí mesmo. Vamos lá, gente. Vocês podem escrever, vocês podem comentar, podem falar. Alguém ligou a câmera? Pode falar. A câmera, desculpa, o microfone? Pode falar, gente. Eu não quero que vocês dissertem, só quero que, tipo. Boa noite, Joana. Eu só Acho quero que que vocês. citar que a partir de 2007 foi que começou a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável, sabe? Tipo, que foi criada em 2007. Sim, só que então, aí você está citando informação, tô falando citar um texto. Tipo, fazer citação de texto, gente. O texto de Ô, apoio. professor, assim, com todo respeito, mas com um texto desse, a gente vai meter o quê, meu filho? Pelo amor de Deus, se aí tivesse, sei lá, uma porcentagem de uma pesquisa que saiu até da. Por isso que eu escolhi esse, gente. O exercício é citar, né? Como vocês colocariam esse texto numa redação. Não é para você ver o argumento, é só para você citar o texto. Eu peguei ele porque ele é simples, ele é super didático da gente fazer. Não, Pode falar, calma, João. Peraí, vamos lá. Vai, fala, pode falar. Eu citaria assim. Ah, Segundo o texto, povos e comunidades tradicionais, o Estado deveria, através de reconhecimento e preservação de outras formas de organização social, valorizar as comunidades tradicionais e seus conhecimentos. ó, o que você falou teve um probleminha de coerência. Porque você comentou citando o texto e você já entrou numa proposta de intervenção. Não tem nada a ver com o texto que você falou. O que eu tô querendo, tipo, tá certo, mas, tipo, a gente tem um problema de coerência aí naquilo que você comentou. Joana, pode falar. Daí eu concluo. Não, Joana, não, desculpa, Andrômeda. Eu vi o nome dela aqui. Pode falar, Andrômeda, desculpa. Não, porque pera lá. Porque assim, só daria para citar a respeito da comissão em si, que essa comissão foi criada, aí nesse sentido só citaria a comissão em si, que menciona no texto, só isso, a comissão, e aí você falar que ela foi criada, etc., lá em 2017, porém, apesar de todos esses anos, ainda faltam ações efetivas para a valorização dos povos tradicionais do Brasil. E aí você poderia citar ações que faltam dessa comissão para valorização, como, deixa eu ver aqui um exemplo assim meio tirado assim do nada. Deixa eu ver, implementação nas escolas a respeito disso, implementação na base comum nacional curricular, enfim, citar exemplos disso, essas ações que faltam na prática para a valorização acontecer, entende? Aí você vai dizer, mas não tá certo, porque tem que fazer citação mesmo. Meu filho, não tem como não, tá? Não tem como não. Calma, gente, calma. Não vamos deixar os ânimos à flor da pele. Gente, ó, é o seguinte, vocês estão indo por um caminho muito bom, vocês estão pensando além do texto, só que, gente, a gente tem que pensar no texto aqui. O que vocês estão fazendo são problemas de coerência, gente, só quero que vocês citem o texto. Eu não quero que vocês vão nada, só quero que vocês citem o texto.
Por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo que eu fiz. Como que eu citaria esse texto no Enem? Segundo o texto Povos e Comunidades Tradicionais, disponível no site do Governo Federal Brasileiro, o Ministério do Desenvolvimento Social preside desde 2007 a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável. É isso que eu queria. É isso. Gente, ó, vamos se ater ao que o professor está pedindo. Citação de texto. Como que a gente vai fazer uma citação? Como que eu quero que vocês citem um texto? Eu quero que como que vocês vão citar um texto de apoio? Vocês vão citar. Anotem isso, que não está no slide, isso aqui eu vou falar. Anotem isso. A Adriana estava digitando. Então, Mas era isso que você ia digitar, Adriana? Não, fica tranquila. Mas era isso que eu falei que você ia digitar? Que era só citar o texto? É isso que eu quero? Tipo, como que você citaria o texto? Então, gente, ó, anotem. Anotem porque não está escrito isso. Isso aqui eu vou falar, que é conhecimento oral, isso que eu vou falar. Citação de texto de apoio deve ser sempre feita. Segundo, abre aspas. Não, desculpa. Segundo o texto, abre aspas. Nome do texto, fecha aspas. Vírgula. De tal autor, fecha vírgula. Daí vocês desenvolvem a informação do texto. Por exemplo, aqui, para eu citar isso aqui no Enem. Segundo o texto, povos e comunidades tradicionais, disponível no site do Governo Federal Brasileiro, o Ministério do Desenvolvimento Social preside, desde 2007, a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Isso aí, a Adriana colocou aqui. Segundo, conforme, de acordo, junto com, tudo isso. Tudo isso é como quero que vocês façam uma citação de texto de apoio. Texto de apoio, certo? Vocês vão citar o nome do texto, quem escreveu e desenvolver os principais fatos do texto. Vocês podem tanto copiar uma parte, não entre aspas, mas ela deve estar sendo referenciada, ou vocês podem falar com as palavras de vocês. Nunca copiem 100% o texto. Sempre citem o texto. É uma coisa diferente, copiar e citar. Ficou claro, gente, o que eu falei? Mas você pode repetir o que você falou? Claro que posso. Por favor, Matheus. Diferença de citação e cópia. Quando eu falo para vocês citarem textos de apoio, é o seguinte: você irá ler o texto e você irá argumentar da seguinte maneira. Segundo, abre aspas, nome do texto, fecha aspas, de tal autor, entre vírgulas, né, como aposto, vírgula, do autor fulano, fecha vírgulas. É possível observar que tais mudanças acontecem. Como eu citaria esse texto aqui, o texto 3? Bom, Segundo... Oi? Quando eu quero citar textos de apoio... Eu vou mandar no grupo, então, um resuminho sobre isso, que eu acho melhor do que eu ficar falando. Eu também acho. É melhor do que eu ficar falando, certo? Então, eu vou escrever isso depois, galera. Mas é assim que eu queria. Segundo o texto, povos, comunidades tradicionais, acontece tal coisa, esse texto está disponível em tal lugar. É isso que eu quero de vocês. Calma aí, gente, acho que a minha cadeira vai quebrar. Calma aí, gente. Pronto, beleza. Vamos lá. Como que eu vou citar livros teóricos? Mais ou menos da mesma maneira. Lembra que eu falei do Bauman? Segundo o livro Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman, o conceito de modernidade pode ser definido por isso e aquilo. Então, é sempre do mesmo jeito a citação. Vocês vão citar o título, o autor e entrar no conceito que se enquadra com o que vocês estão falando. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Andrômeda, você que está com um pouco mais de experiência que eu atualmente no Enem, quer citar? Quer falar como você faria uma citação de livro teórico? Tem que falar a respeito do Bauman mesmo ou pode citar outro? Outro, qualquer um que você quiser. Mas me dê um exemplo.
Nossa, calma. Ai, deixa eu tentar lembrar. Meu Deus, tentando lembrar aqui de algum livro que eu citei no e-mail, em alguma redação que eu já fiz. Peraí, Certo. eu quero procurar rapidinho. Beleza, enquanto a Andrômeda procura, eu vou citar mais um exemplo aqui. Esse é um exemplo de livro literário. Voltando àquele livro que eu recomendei para vocês semana retrasada, gente, eu não tive tempo de gravar o vídeo de recomendação de leitura. Eu vou gravar 2 essa semana, um para a semana passada e um para esse. Como que, é a mesma maneira. Segundo o ideal, a ideia inicial do livro Jardim Estreito, de André Guide, tem-se que questões que pautam a sociedade francesa ainda estão muito de acordo com padrões heteronormativos. Esse é um tema muito perceptível na obra, porque ela é uma entre aspas, autobiografia do autor, que é o André Guide. E ele foi muito influente no movimento gay da sua época, que era mais ou menos 1920, mais ou menos no comecinho aí. Então, tipo, por que eu fugi do tema? Porque eu estou trazendo em pauta um conhecimento do livro e do autor e mesclando alguma outra coisa da qual estava sendo desenvolvida na época. Certo? Andrômeda, quer falar? Até colocou o chapeuzinho. Peraí, antes de eu fazer a Tá. citação, calma, eu tenho que pegar o bonezinho para vamos ficar. incorporar a Andrômeda comunista. Calma lá. Um minutinho. Lembrei aqui de um livro que eu uso às vezes, a depender do tema, é O Capital, do Marx, que aí eu coloco muito, por exemplo, segundo o livro O Capital, de Karl Marx, aí eu cito bastante isso, dessa tese dele. Uhum. Muitas das vezes o lucro das empresas estão acima de valores éticos. E aí, nesse caso, eu cito, por exemplo, a respeito disso, podemos ver como isso se põe na prática. Eu não, nem põe assim, gente, só estou aqui fazendo, sabe, em cima da hora, que é meio complicado. Em cima disso, nós vemos na prática isso acontecer. No caso de, deixa eu pensar aqui, empresas não seguindo valores sustentáveis, aplicando valores sustentáveis, utilizando produtos não renováveis, pois aquilo gera um lucro maior do que se propor a criar produtos biodegradáveis e mais ecologicamente corretos. E aí eu poderia até citar um caso, sei lá, da Coca-Cola, em que produz mais garrafas de plástico do que de vidro, sendo que as de vidro são retornáveis. Isso seria um exemplo, porque às vezes a de plástico dá mais lucro do que fazer essa logística reversa. Então, eu citaria algo mais ou menos assim. Certo, boa, exatamente. Exatamente. Então, tipo, vocês vão falar e vocês vão introduzir a obra, tipo, segundo tal livro, de tal autor, introdução da obra. Isso vale para todo tipo de citação. Livro, autor, pá, como se relaciona com a obra. Livro, autor, pá, como se relaciona com a obra. Eu vou escrever isso, eu vou uniformizar isso para vocês, certinho. Mas. Outra coisa, peraí, calma. Pode falar. Falta mais uma coisa. Falta mais uma coisa, que a gente acabou esquecendo, sabe por quê? No Enem, principalmente que é cobrado muito hoje em dia, para mostrar que aquele repertório é algo, se não estiver enganada, produtivo, acho que é assim, eu acho que é esse o P que falou muito, você tem que citar por que aquele autor é relevante. Cita só, tipo assim, segundo Marx, segundo Bauman. Não, meu querido, você tem que colocar assim, por exemplo, Marx, um dos economistas mais influentes do século XX, e aí uma dica maravilhosa, colocar entre, acho que é travessão, se não estiver enganada, só que aquele compridinho assim, sabe? Pensei isso agora, aquela linha mais compridinha, um travessão mesmo, um travessão substitui a vírgula. Então, acho que é travessão, se eu não estiver enganada, porque ela também é cobrada na competência 1, é um negócio muito bacana. Aí você coloca isso, que esse apoio explicativo de quem seria esse tal autor que é tão importante, ao ponto de, a opinião dele ser relevante, essa tese dele ser irrelevante. Então, assim, meus queridos,
ponham isso, tá? Para o repertório ser válido. Uhum. Exatamente. Exatamente. Colocar o porquê do autor também é relevante para o meio que você está falando. Ótima observação, Andrômeda. Muito obrigado. Vamos aqui agora. Calma aí. Citações diretas. Quando se utilizam citações que vocês vão parafrasear o autor, e ela deve estar entre aspas. Aqui é aquilo que eu falei, tipo, sobre a cultura organizacional, tipo, vocês vão pegar entre aspas. A cultura organizacional pode ser identificada e aprendida através de elementos básicos. Fecha aspas. Ou vocês vão colocar aqui num padrão acadêmico, que é tipo Freitas, 2012, página 37, ou só tipo o nome da obra, o nome do autor e as aspas. Porque no Enem vocês não vão ter esse conhecimento específico de pesquisa, assim. Pode falar, Samantha. Oi, professor, um momentinho. Eu Pode preciso falar. desligar a ligação. Eu preciso ir Não. embora. Não, fica tranquila. Não se preocupe. Logo como posso responder o formulário da aula de hoje, a presença? Eu mando para você no WhatsApp. Ah, tá bom. Beleza? Bom, muito obrigada, professor, tá bom? Que é isso, não se preocupe. Tá bom, tchau, se cuidem todo mundo, tchau. Igualmente, boa noite. Vamos lá, gente. Você não precisa saber coisa específica. Você só trazer o que a obra fala e relacionar bem ela ao que está sendo falado, supimpa. Certo? Daí também tem a citação indireta, que é tipo você falar com as suas palavras aquilo que o outro está falando. É tipo você resumir com as suas palavras, sabe? Diga com suas palavras o que tal autor quer dizer. É isso. É com suas palavras. Certo? Exemplo aqui, tipo, eu vou falar, tipo, política nacional, a política nacional de administração foi, segundo o livro, tal, foi construída a partir de discursos que têm o objetivo de valorizar o processo inclusivo, sabe? Então, tipo, vocês vão ver com as palavras de vocês e transcrever elas com conjunção ou mudar a pontuação para com que ela entre no repertório e seja relevante aquilo que vocês estão explicando. Pode falar, Basílio, tá com a mão levantada ou você só esqueceu de abaixar? Acho que ele só esqueceu de abaixar. Vou abaixar a mão dele. Vou baixar sua mão aqui, tá, Basílio? Beleza. E agora aqui, gente, atenção. Sempre atenção. A citação deve ser muito bem explicada, muito bem colocada, porque senão ela sofrerá em quesito de coesão e coerência. O argumento sempre deve estar relacionado ao outro, senão faltará nexo e a sua argumentação será prejudicada. Gente, isso daqui é a regra de ouro. Por isso que eu, antes da Andrômeda me explicar melhor, me esclarecer como que tá as questões do Enem agora, eu era contra citação de obra que não teve nos seus de apoio. Porque, gente, é muito fácil vocês se perderem. É muito fácil vocês citarem A para falar de B. É muito fácil vocês citarem B para falar de D. Coisas que não tem nada a ver. Então, por exemplo, é muito fácil vocês falarem de Revolução dos Bichos, porque o Orwell, ele é um autor que sempre é citado no Enem. É muito fácil vocês falarem, não, porque o Orwell na Revolução dos Bichos fala tal coisa. Mas vocês não conseguem falar de Revolução dos Bichos falando de problemas de mídia social. Vocês não conseguem falar do Jardim Estreito. Não depende, não consegue, não dá. Não dá para fazer. Dá para vocês fazerem sobre propaganda. Sim. Sobre propaganda dá. Mídia social não dá.
Não dá para vocês falarem de... Calma lá, se for um comparativo trazendo uma situação do livro em que aquilo acontece ficcionalmente, e aí você traz para a realidade fazendo uma comparação, que me faziam muito que nem antigamente, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, na pedra tinha um caminho e tudo mais. Faziam muito isso lá um tempo atrás, que daí não saiu o argumento Coringa lá 2002, 2019 dos vestibulantes, né? Ou é muito insuportável, mas enfim, aqui dali fazia um comparativo. Porém, contudo, entretanto, todavia, né, não é muito recomendado que se ponha isso. É melhor ter algo com mais nexo e faça um pouco mais sentido. Até da Mônica, gente, dá para citar aí um montão de contextos, de repertório, de argumentos, etc. Então, assim, né, gente, no mínimo coloca dois repertórios bem bacana, porque caso você vá trazer um repertório meio merda como esse, tem outro pro seu corretor olhar e falar assim, gostei, você não é um imbecil, né? Você tem um repertório melhorzinho para citar, né? Enfim, é só isso. Mas tem. Tá bom, eu vou fingir que tem, Tem. Tá bom, eu tô fingindo que tem. Nada é impossível se você é um vestibulando maluco, viu? É verdade, nada é impossível se o vestibulando tá desesperado, gente. Nada é impossível. Mas a questão é essa, gente. Se vocês forem citar, sei lá, Brás Cubas, vocês não podem falar do Brás Cubas. Deixa eu voltar aqui nos argumentos coringas, rapidinho. Vocês não podem citar Brás Cubas falando de capitalismo e consumo exagerado. Por quê? Porque uma das críticas dos modernos ao Machado de Assis, alguém sabe qual que era? Se não me engano, foi o Oswald de Andrade que fez essa crítica. Porque falta socialismo utópico nas obras do Machado de Assis. E eu não estou zoando, tá? Alguém criticou achando que essa era uma crítica válida. Mas a questão é o seguinte: quando vocês não podem, pegar coisas que fogem do tema. Individualismo, você pode citar Brás Cubas. Crise política, você pode pincelar o Brás Cubas por causa do Quincas Borba. Individualismo social, influência midiática da mídia. Não dá para citar o Brás Cubas. Herança de colonização. Dá para citar Brás Cubas. Desigualdade social. Dá para citar muito Brás Cubas. Baixa escolarização. Não dá. Entende? Então, vocês têm que saber selecionar o argumento de vocês. Entende? Alguém quer acrescentar mais alguma coisinha com isso? Sim, exatamente, gente. Vocês têm que saber quando usar algum argumento. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Já dando um spoiler aqui. A gente vai ver na próxima aula de coesão e coerência. Certo? Gente, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer criticar alguma colocação que eu fiz? Sintam-se livres. Pode falar, Andrômeda, eu tô vendo aí. Tá. Gente, aqui, por mais que seja uma aula, a gente é livre para a gente debater, para a gente discutir o que a gente acha. É aí que essa interpretação de texto, do texto lido entra em cena. Exatamente. Aqui entra o que a gente conversou de interpretação. Aqui, gente, vocês estão vendo que está culminando tudo que a gente viu até então na estrutura da redação. E agora, quando a gente for ver coerência e coesão, a gente vai finalizar com uma chave enorme, porque vocês vão ver que tudo fez sentido. Aquelas 3 aulas deu só falando besteira aqui de coerência e coesão, não, desculpa, de interpretação, elas vão fazer sentido. Elas vão fazer sentido. Vocês vão aprender, vocês vão perceber quando vocês estão hiperinterpretando, quando vocês estão hipointerpretando, quando vocês estão tirando muito de um texto que às vezes não dá muito, ou vocês estão tirando um pouco de um texto que dá muita coisa. Entende? Então, vocês estão percebendo como que tudo se encaixa, como que o plot agora está fazendo sentido? Certo? Pessoal, eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês, porque eu vou pegar aqui a lista de chamada. Então, gente, sintam-se livres para conversar entre vocês, para conversar comigo.
enquanto eu pego ela aqui. Pode falar, pode abrir o microfone que levantou a mão. Agora eu não consigo ver. Então, eu Pode falar, queria ler aqui João. um pedaço da minha introdução, da última redação que eu escrevi, para eu saber onde eu errei. Eu sei que tá errado, mas eu quero saber onde eu errei. Certo, manda aí, manda pro pai. Em primeiro lugar, lutar pela memória é lutar contra a obsolescência programada da consciência social. Só para exemplificar, em 1895, 174 anos após sua morte, Edward Colston foi homenageado com uma estátua em Bristol, Reino Unido, por sua filantropia em benefício da cidade. Segundo quem a ergueu. A sua filantropia em benefício da cidade, segundo quem a ergueu. Todavia, em 1920, uma pesquisa de H.S. Wilkins expôs que Colston fez sua fortuna com o comércio de pessoas escravizadas, de tal forma que, em 1998, teve um abaixo-assinado para a retirada da estátua, o que não se concretizou. Apesar disso, após a morte de George Floyd, cidadão negro sufocado por um policial branco em Minneapolis, Estados Unidos, em 2020, manifestantes antirracistas derrubaram a estátua do traficante de escravos. Não apenas esse tipo de ato revisiona fatos, como também tira indivíduos do papel de espectador e os põe como palestrantes. Certo, e qual que é o seu argumento 1 e o seu argumento 2? Ô, professor, na introdução eu não coloquei argumento 1 e o argumento 2. Eu coloquei só a minha tese. A introdução não é a sua tese. A introdução ela faz parte da sua tese, mas você tem que vou ler a introdução. Vou ler a introdução. Certo. Monumentos históricos e estátuas são ferramentas para criar imagens de um passado e entendê-lo de acordo com a visão de quem produziu tal objeto. Certo. Sendo assim, habitualmente são usados para glorificar pessoas e a importância de seu feito para determinado grupo social. Ou seja, a decisão sobre a construção não é neutra, pelo contrário, serve de tentativa para eternizar uma perspectiva específica da história, de tal modo eliminando debates e discordância. Por esse viés, a depredação de estátuas em monumentos históricos pode servir como estopim para a reinterpretação e ressignificação de eventos históricos e de memórias sociais. Certo. Você citou fatos, mas você não apresentou a sua argumentação. O que você tem que fazer nessa introdução, além de citar os fatos, é que você tem que trazer o que você vai falar na sua tese, apresentar, se você quiser também pode apresentar uma antítese e já encaminhar e já preparar mais ou menos o que a pessoa vai esperar para a conclusão. O que você precisa, ela não está errada, mas ela não está completa. Você apresentou fatos muito bons, mas faltou você abrir para a argumentação. Pode falar, Andrômeda. Eu posso dar uma dica assim de quem escrever um tempinho? Pode, só deixa eu só terminar um negócio aqui, pensei que você ia pensar alguma coisa. É rapidinho. Outra coisa que você comentou na sua redação, isso aqui foi só um por detalhe aqui. Você usou a expressão só para exemplificar. Não. Tá errado. Você está dando pessoalidade para sua redação. Você não pode fazer isso. Você pode falar como viés de exemplo, para exemplificar, não só para exemplificar. Não pode ter isso. Certo? Pode falar, Andrômeda. Na época, assim, eu te falou. Você estava falando lá a frase que ele colocou que tá errado, né? Que deixa muito pessoal. Você falou assim, simplesmente não. Mas se preocupe, como diz a Pepita. Enfim, voltando à questão
da introdução. Na verdade, eu achei que a primeira parte que o João estava falando era a introdução, porque eu tinha ouvido ele falar assim, deixa eu ler aqui minha introdução e tudo mais. Eu também achei. Eu estava errado. Então, o João, ele apresentou realmente fatos muito bons, etc. Só que assim, João, antes de tudo, meu querido, você fez um projeto de texto antes? Estou esperando ele responder. Você fez um projeto de texto? É isso que ela perguntou. É que você falou muito rápido. Tá explicado, tá explicado. Porque eu tô falando tá explicado, porque eu era assim, meu querido. Eu era assim. Eu já fui tipo, gente, eu já errei muito, sabe? Já errei muito, meu querido. Começa a fazer projeto de texto imediatamente, tá? Porque é o seguinte, o projeto de texto, ele é importantíssimo para você analisar, antes de tudo, as informações que você vai pôr no seu texto. Então, assim, não adianta você pôr na redação 1341. Faz, tipo assim, fato. Meu amigo, vai conseguir desenvolver, não. Porque você tem que relacionar aquele fato à sua argumentação, ao tema proposto, à questão até previamente. Não é colocar direto, não, tá? Na sua proposta de conclusão, proposta de intervenção, né, meu querido? Então, você tem que relacionar tudo isso. Então, assim, eu não vou colocar qual ideia de informações que você deve pôr no seu texto, porém, meu querido, tome cuidado. Então, não adianta a pessoa querer colocar 7.544 citações e repertórios e tudo mais na redação, porque o mais importante é você desenvolver, você argumentar em cima disso, meu querido. Então, assim, realmente, por mais que você tenha apresentado fatos muito bons nessa questão, você até conseguiu contextualizar pelo que eu pude entender, né? Pelo que eu pude escutar, né? Ler é outra coisa, mas escutando assim, eu consegui perceber que você até conseguiu contextualizar um pouco. Eu senti um pouco de falta, como alguém que sempre faz assim, toda a santa redação do Enem, quando você pega esse contexto, você traz aquilo do tema em si, você quase cita o tema com as palavras em si, sabe? Não com as mesmas palavras, claro, com palavras diferentes. E aí, depois de você colocar os temas com suas próprias palavras, você vai falar da sua argumentação. Tipo, e por conta disso, aí você vai lá e coloca a problematização. Por exemplo, em muito tipo de... Como é que eu posso explicar? Argumentação em cima de causa e consequência. Baseando no tema de 2022, desvalorização dos povos indígenas, blá, blá, blá. Você colocou lá. E isso reflete na desvalorização dos povos indígenas, blá, 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 blá. Aí tá lá, ponto. Por isso acontece, e aí você diz, ou por isso, a causa dessa problemática x, o que ocasiona, e você vai lá e apresentar a consequência da desvalorização, que não é somente a desvalorização, né? A desvalorização reflete outras coisas, como a negligência de direitos dos povos indígenas ou povos tradicionais. Aí, ponto. Ou você acrescentar logo o governo deve solucionar esse problema. Aqui também coloco muito isso em redação nota 1000, mas não é tão necessário assim. E aí depois você vai para o desenvolvimento e aí você seleciona, meu querido, selecione imediatamente. E aí você vai selecionar aquelas informações e cada informação que você quiser colocar no seu texto, você vai pensar, tipo assim, tá, como isso vai relacionar ao meu tema? Como isso vai relacionar à minha argumentação? Como isso vai se relacionar com a argumentação 2? Será que faz sentido com a argumentação 2? Porque não vai adiantar nada, né, meu querido? Você citar uma coisa que faz sentido na argumentação número 1, desenvolvimento 1, e não faz nenhum sentido na argumentação 2. Isso vai contra, acho que é com a exame, se eu estiver enganado, não é, professor? Então, meu querido, eu acho que era isso que eu gostaria de dizer. É coerente, na verdade. A coerência é que diz a relação dos argumentos. Então, tipo, um argumento tem que estar relacionado ao outro. A questão a questão é essa, que você não pode começar argumentando banana e no próximo argumento você vai começar... Não, desculpa. Começar argumentando limão e no próximo argumento você vai começar argumentando mexerica. Tem que passar pela laranja para chegar na mexerica, sabe? Você tem que começar argumentando A, B, C. Tem que seguir esse padrão, assim. Então, tipo, tudo tem que estar relacionado. Você chegou a ver o exemplo de redação que eu escrevi sobre... Qual era o tema? Você chegou a ver a redação que eu escrevi? Sobre o tema de influência digital? Manipulação digital. O que você colocou na inteligência artificial? Não, são dois.
São dois tem aquele que eu coloquei na inteligência Não. artificial e tem aquele que eu fiz. Bom, eu vou mandar no grupo de novo para você dar uma olhada. Para você ver, para você comparar um pouco. No que eu digo no quesito de apresentar o argumento. A minha proposta de intervenção está meio fraca, eu sei. Mas é porque eu fiz ela um pouco mais didática para vocês verem como que é uma proposta de intervenção. Mas o texto em si ele está bem complexo para poder argumentar certas coisas. Então, acabando a aula, eu vou mandar os slides para vocês. Eu acho que eu faltei mandar alguns de interpretação, mas eu já mando já para vocês também tudo junto. E é isso. Certo? Pessoal, só um comentário aqui, João. Tá todo mundo comentando aqui. Você tem um repertório ótimo. O seu repertório é muito bom e você escreve de uma maneira muito fluida. Você sabe encaixar esses argumentos. Só que falta você desenvolver eles, falta você apresentar aquilo que você está querendo falar. A sua introdução, ela está perfeita, perfeita, num sentido expositório, mas falta você argumentar, falta você trazer para ela aquilo que você quer, tipo, aquilo que você quer tratar dele, sabe? Então, tipo, o que que eu posso falar para você? Reescreve a sua redação quando você tiver um tempo e manda para mim, que eu corrijo e eu falo para você, tipo, ó, tá legal aqui, tem que mudar aqui, aqui tá bom, também pode manter, certo? Pessoal, alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Todo mundo assinou a lista? Gente, eu vou liberar vocês hoje um pouquinho mais cedo. Não, assine a lista, tá? Só 4 pessoas assinaram. Eu quero que todo mundo assine. Certo? Então eu vou esperar mais um pouquinho aqui para vocês assinarem a lista. Então, certo. Assinem, gente. Assinem, assinem, assinem. Isso aí, gente. Vão assinando. Aí, ótimo. Bora, pessoal. Não, ô Andrômeda, não se preocupa não, porque dica... A gente não brinca que, tipo, se conselho fosse bom, a gente vendia e não dava, né? Mas conselho é sempre bom, sabe? Dica, assim, porque aquele negócio, vestibulando não esconde nada de vestibulando, sabe? Então, tipo, toda dica, gente, é pra gente compartilhar, porque lembrem sempre que os seus colegas não são seus rivais, não são seus adversários, não são seus competidores, eles são seus colegas, sabe? Então, tipo, N coisas que vocês podem trazer, assim, para eles, tipo, não vai te prejudicar, mas só vai te auxiliar, porque vai ser uma troca de conhecimentos. Certo? Então, gente, não. Eu sei que vocês não têm, mas eu sempre gosto de reforçar isso, gente. Vestibular não é uma competição. Vestibular é desumanização. Vocês têm que ser sempre o mais humano possível para vocês conseguirem passar neles. Porque quanto mais vocês compartilham, mais vocês recebem conhecimento. E quanto mais conhecimento vocês recebem, melhor vocês se dão no vestibular ou no Enem. Certo. Ô, louco, o Basílio tá com uma faca? Que isso, Basílio?
Que eu tô Professor, jantando na sala. Ah, tá, que susto! Pensei que você estava me ameaçando. Não, não. Não, eu tô jantando na sala. Não. A O cozinha tá Fernando muito mandou aqui, fria. é a sua argumentação para mim. Não, não, tá bom, tá bom. Mil na redação. Não, não, não. Minha cidade minha casa já é fria. E aqui tá Ah, um sim. verdadeiro. Tá quase geando, gente. Nossa, que horror. Aqui também tá bem frio, aqui tá 12 graus agora. Deu uma aumentadinha. Piracaia é uma cidade serrana. Então, Uhum. Uhum. Certo. então Gente, que nem todo mundo os assinou meus a gatos lista? querem ficar lá fora. Meus- Oi? Seus gatos querem ficar lá fora? Opa, mutou. nenhum dos quatro, nenhum dos gatinhos quer ficar lá fora. Ah, então você gosta de gato também, mas eu também gosto. Você tem 4 É, gatos? nós temos quatro. Ah, eu A também Mel tenho é mais gatos. apegada comigo. É mais grudada comigo. Ah, sim. Se vocês sabem quantos Dá gatos uma eu tenho? mais velha aqui. Ai, que linda. Vocês sabem quantos gatos eu tenho, pessoal? Eu já cheguei a falar? 50? Você Um nunca pouquinho falou, menos. não. Não! Vou falar pra vocês. Adriana acertou, tenho 10 gatos. Eu adoro gato, gente. Vocês não têm ideia, eu sou o tio dos gatos. É. Bom, gente, seguinte. Todos assinaram a lista? Uhum. Gente, então, ó, turma dispensada, vamos descansar, aproveitar que tá frio, dar uma deitadinha, dormir um pouquinho mais cedo. Não, mas brincadeiras à parte, gente, vamos acabar aqui hoje a aula. De novo, me deixa à disposição de todos vocês, gramática, redação, inglês, português, eu posso ajudar, mandem mensagens, mas é isso, gente. Certo? Eu também me vou nesse horário que eu tenho que resolver terminar uns negocinhos aqui. E eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Pode falar, Andrômeda. calma, só para não perder a queda de hoje. Cadê o momento em que nós vamos festejar a mostra do Delfineto? Eu tô esperando isso. Cadê Eu, a festa, festejo, os fogos, uma pizza?